ia chamar para estar orando, agradecendo. Pastor Metódio estará orando, agradecendo ao Senhor e dispensando o povo em paz. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu vou dar uma palavrinha com a autorização do pastor, porque eu acho que o momento é bem apropriado. O pastor Altamir disse que a gente se conheceu há algum tempo. A minha filha ainda era uma bebê, e de fato era. Eu acho que foi em 2021, em uma vigília que nós fizemos lá em casa. Nessa vigília eu tinha acabado de ter um AVC, eu estava me recuperando. E eu era o dono da casa, o pastor Altamir foi o convidado, por um cunhado meu, para levar a palavra. E depois, já na madrugada, no momento de oração, aí o pastor Altamir, disse que alguém estava sendo curado do coração. E ele veio para mim e colocou a mão no meu peito, e eu, ainda engatinhando na fé, aí eu disse, ele errou, porque foi um AVC. Isso era em 2021 e eu tive um infarto em 2013. Então, eu achei assim, alguém deve ter contado para ele, o rapaz teve um infarto, teve um AVC, ele deve ter se empolgado e falou do coração. Mas eu aceitei, mas não botei muita fé. Confesso a vocês, e eu confesso aqui ao pastor na presença dele. Depois disso, alguns meses depois, eu estava péssimo, eu estava pesando mais de 165 quilos. Então, eu estava diabético, cardíaco, tomava não sei quantos comprimidos. E aí, por insistência de um irmão meu, que é médico, eu comecei a pensar em fazer uma cirurgia bariátrica. E dentro desses exames da cirurgia bariátrica, tinha um que, por conta do AVC eu fiz uma série de exames. Eu fiz tanto exame que teve, vou voltar ainda. Na profecia ele disse que a pessoa que estava sendo curada, ia ser curada, o Senhor estava dizendo, e ele ia provar com o documento, não ia ficar só na conversa, vamos dizer, E aí, nesse período, eu estava fazendo uma série de exames, agora eu entro no ritmo certo do meu testemunho, estava fazendo uma série de exames, e era tanto exame que teve um que eu nem abri, passou batido, Isso foi no início do ano. Quando foi no final do ano, eu agora me preparando para fazer a cirurgia bariátrica, fazendo novamente uma série de exames, teve um exame também do coração, e a minha esposa, ela juntando tudo, que tem uma caixinha onde a gente colocava os exames, ela disse, olha, teve esse aqui que você fez no início do ano e a gente nem abriu. Quando ela me passou, a gente foi olhar os dois exames e estava extremamente diferente. Eu tinha colocado, inclusive, um stent no coração, uma molazinha, trazendo para o português barato. E aí, quando eu mostrei os dois exames para uma irmã minha, que era médica, porque eu me assustei, ela ficou mais assustada do que eu, E aí, levamos para o médico que tinha pedido o exame para a cirurgia. Quando ele olhou os dois exames, ele pegou o que eu tinha feito no início do ano e disse, olha, por este exame, você não vai fazer a cirurgia, porque esse exame aqui, você está mais para lá do que para cá. Agora, este daqui, está tudo ok, não tem absolutamente nada, o seu coração está um coração de um menino. E aí, ele foi e disse, você está com tempo? Aí eu digo, estou. Ele disse, vamos fazer uns exames? Aí me colocou, pastor, em esteira, eletro, um monte de coisa. Foi praticamente a manhã toda eu lá servindo de cobaia. E aí, depois que terminou os exames, aí ele, voltamos para a sala dele, e aí ele disse, olha, palavras do médico. Primeiro ele disse que isso aí poderia ser a questão de interpretação médica. Quando ele abriu os dois exames, era o mesmo médico. E veja que eu fiz um exame em Aracaju e o outro eu fiz em Instância. Depois ele disse, às vezes o médico, o momento, a hora, ou o aparelho, Pode ser o aparelho. Quando ele foi olhar os aparelhos que tinha lá
no cabeçalhozinho do exame, era o mesmo aparelho. Ele disse, um aparelho alemão, muito bom e tal. Aí foi quando ele pediu para fazer os exames. E quando nós voltamos, aí ele disse, olha, eu nunca vi isso. E aí ele parou um pouco e fez, o senhor acredita em Deus? Aí eu disse, acredito. Ele chegou e disse, olha, pois eu não acredito, eu sou ateu. Eu acredito na ciência. E eu nunca vi isso. Se você acredita em Deus, se pegue em Deus, porque no seu coração não tem nem a cicatriz do infarto. O estentezinho que você disse que colocou, eu não localizei. Não tem como alguém olhar o seu coração e examinar e dizer que você foi infartado. É por conta disso, meus irmãos, aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É por conta disso que quando me chamaram para dirigir a igreja do Jardim Campo Novo, e me disseram bem assim, não vá não, porque aquela igreja é a mais feinha. Aquela igreja estão lhe chamando porque ninguém quer. E aí eu disse à minha esposa, a gente vai, por quê? Porque aquele Deus que me curou é o Deus que está me chamando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua bondade, Senhor, pela tua compaixão que tem para cada um de nós, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias, Senhor, em nossas vidas, mesmo aquelas bênçãos que a gente não consegue enxergar. Queremos te agradecer, Senhor, também pela tua palavra de hoje à noite, Senhor. Queremos te agradecer pelo milagre que foi feito aqui nos corações dos irmãos, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida das nossas famílias. Nós a entregamos em tuas mãos, Senhor. Tudo isso já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, servir a Deus é um privilégio, irmãos. Ele continua curando. A gente está falando o tempo todo, sabe? A gratidão nos faz servir a Deus. É a gratidão que me faz eu me envolver com as coisas dele, a obra dele, amar a igreja, amar as coisas do Senhor. Isso é gratidão. Olha lá, vem lá de Salgado para dirigir lá no Jardim Campo Novo, lá na comunidade, ninguém quer, mas a gratidão me impele a fazer. É a gratidão, meus irmãos.